No torneio Rio-São Paulo, uma vitória para cada lado. Fala, eu sou o Lucas e a gente está aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez, dá aqui o nosso giro do Quicando a Bola pela sexta rodada do Brasileirão. Então, aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Quicando a Bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Quicando a Bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Quicando a Bola. Someone join it, gotta let the good times roll. Tivemos alguns jogos adiados, infelizmente não tivemos como ter os jogos entre Criciúma e Cuiabá, Atlético Mineiro e Grêmio, e Internacional e Juventude, por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? A gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível e que os danos sejam os menores possíveis, mas por enquanto, Criciúma, Internacional, Juventude e Grêmio não podem jogar pelo Brasileirão. Então, o primeiro jogo que a gente tem a comentar é Flamengo e Corinthians, que rolou no sábado às 4 horas da tarde, e com vitória do Flamengo, né? O Flamengo que vivia um momento muito ruim, né? O pior momento do Flamengo desde que o Tite assumiu, e tinha perdido o Palestino na Libertadores no meio da semana. Ganha do Corinthians, jogando bem, convencendo depois de muito tempo, com um gol e uma assistência do Lohan, né? Jovem jogador aí, uma promessa da categoria de base do Flamengo, que o Tite apostou como titular dessa vez, saiu um pouco das teimosias que muita gente estava dizendo que ele estava tendo, botou o Lohan no time, botou o De La Cruz mais recuado, onde ele melhor rendeu na temporada, e o Flamengo conseguiu uma boa atuação, uma boa vitória para cima do Corinthians. O Pedro fez o outro gol, né? Além do gol do Lohan, da assistência do Lohan, foi do Pedro. 2-0 para o Flamengo. Nesse momento ocupa a posição de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, 2 a menos que o líder Atlético Paranaense e o vice-líder Bahia. E o Corinthians está na boca da zona do rebaixamento. O seu grande rival São Paulo livrou, inclusive, o Corinthians de entrar na zona do rebaixamento, vencendo o Fluminense, mas a gente fala daqui a pouco. Tem apenas 5 pontos o Corinthians. O próximo jogo que a gente vai falar agora é exatamente Atlético Goianiense e Cruzeiro, né? Já no domingo do Dia das Mães, o Cruzeiro, no finalzinho, né? O Atlético Goianiense, que começou muito bem o ano, não está conseguindo manter esse desempenho no Brasileirão, né? O desempenho que teve no estadual não está conseguindo manter no Brasileirão. Se segurou até certo ponto, mas no finalzinho, ali na reta final, Matheus Pereira, com a assistência de João Marcelo, fez o gol da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro que chegou aí à sexta colocação do Brasileirão, nesse momento estaria classificado para a Libertadores, fazendo um bom início, né, para as expectativas do time. Aí 10 pontos, 3 vitórias, uma derrota e um empate no campeonato. Uma boa colocação aí para o Cruzeiro nesse segundo ano de volta à Série A e nesse início aí pós-Ronaldo, né? O Atlético Goianiense segue com apenas 1 ponto conquistado no Campeonato Brasileiro ao vice-lanterna. Fortaleza e Botafogo empataram em 1-1. O Fortaleza saiu na frente com o gol do Pochettino. No final do primeiro tempo, o Danilo Barbosa, com a assistência do Oscar Romero, fez aí o gol de empate. O gol do Pochettino tinha sido com a assistência do Breno Lopes, né? O jogador aí que foi titular, o Breno Lopes, reforço aí que chegou há pouco tempo do Palmeiras. E o Fortaleza segue como um dos poucos invictos neste campeonato. Incrível, engraçado, que os 6 primeiros colocados do Brasileirão não estão invictos mais. Só quem está invicto é o 7º colocado, que é o Atlético Mineiro, o 11º, que é o Fortaleza, e o 14º, que é o Criciúma.
loucura, né? Mas assim, o Criciúma tem muito a ver com os jogos adiados, né? Só tem 3 jogos na competição. O Fortaleza é porque tem uma vitória apenas, não tem nenhuma derrota, mas tem apenas uma vitória. O resto dos jogos foram empates. Então tem 3 pontos na vitória, 4 empates, 7 pontos no total, 11º colocado. O Botafogo tem 10 pontos, né? Tem 3 vitórias no campeonato e um empate. É o time que fecha o G4 nesse momento. Empatou fora de casa no Castelão aí. O Botafogo. Palmeiras! O Palmeiras perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que ficou com 1 a menos, né? E ganhou mesmo assim com um gol do Pablo nos acréscimos do primeiro tempo. O Rafael Veiga perdeu um pênalti também já nos acréscimos do primeiro tempo. E depois o Gustavo Gomes, que vem assim, desde o final do ano passado, né? Já tá passando de dizer que é só uma fase do Gustavo, tipo, que é um momento de turbulência, um momento não tão bom tecnicamente do Gustavo Gomes, já vem aí num período longo sem fazer boas atuações. Ele que foi por muito tempo o melhor zagueiro brasileiro, o melhor zagueiro no futebol brasileiro. Acho que já dá pra gente ir pensando em tirar esse posto dele. Talvez até de melhor zagueiro do Palmeiras. O Murilo tá suspenso no dia do jogo, né? Mas dentre a dupla ali dos titulares, eu tô achando mais do Murilo de um tempo pra cá do que do Gustavo Gomes. E o Atlético Paranaense lidera o Brasileirão nesse momento com 13 pontos e 6 gols de saldo, 4 vitórias, a campanha é idêntica ao Bahia, mas tem 3 gols a mais de saldo. O Bahia, vice-líder, quebrou a invencibilidade do Red Bull Bragantino, né? Que era o que se juntava Atlético Mineiro, Fortaleza e Criciúma, né? Esses times invictos até aqui. Perdeu para o Bahia, né? O Red Bull Bragantino, Bahia jogando na Fonte Nova. O começo do jogo foi de trocação, o Red Bull Bragantino até chegando um pouco mais. E o Bahia acabou fazendo o gol com o Tassiano aos 37 minutos. Né? Uma grande jogada no gol do Bahia, desde a roubada de bola do Gabriel Xavier, o passe enfiado do Everton Ribeiro para o Cauli, que cruza rasteiro de primeira, e o Tassiano gira em cima do Pedro Henrique, finaliza muito bem, faz o gol. E isso mostra muito o jogo muito rápido e direto do time do Bahia no campo de ataque, que está funcionando bem nesse Brasileirão, funcionou muito bem nesse lance desse gol contra o Red Bull Bragantino. Aí depois que o Bahia abriu o placar, as chances dos dois times diminuíram bastante, só que o Bahia tinha o jogo muito mais controlado até o final do primeiro tempo. O começo do segundo tempo foi com uma certa pressão do Red Bull Bragantino, que não durou muito. A partir dos 15 do segundo tempo, o jogo voltou a ficar mais movimentado. O Red Bull Bragantino até chegou a marcar o gol de empate com o Pedro Henrique, mas ele estava impedido. Foi um jogo bem jogado, no final das contas, com os dois times saindo de trás, com a bola de pé em pé, mas faltava um pouco mais de criatividade no setor ofensivo, em alguns períodos até longos do jogo, principalmente para o Red Bull Bragantino. O Bahia, em alguns momentos, conseguiu até desafogar com contra-ataques, como no gol. E faltou também um pouco de qualidade técnica dos jogadores para definir as jogadas, principalmente os que vieram do banco, né? Na reta final, quando o jogo voltou a ficar um pouco mais aberto, teve uma sequência do Biel matando a bola, e no contra-ataque, o ataque do Red Bull, o Thalisson também perdeu uma grande chance, finalizando muito mal. O Bahia vai se colocando como quem vai brigar por vaga direto no G4, né? Pelos resultados que está tendo, pelo desempenho. É um time aí surpreendendo nesse início do Brasileirão, mas realmente tá dando a pinta de que a briga dele vai ser essa. Eu não digo que vai brigar pelo título, porque para mim, eu já falei algumas vezes nesse canal, o título já é do Flamengo desde que o Tite foi contratado. O Flamengo é o campeão brasileiro de 2024. Desde que o Tite foi contratado. No caso, 99% de chance, eu diria. Mesmo agora ele não estando tão bem assim, tendo ganhado do Corinthians bem, mas vinha numa fase de turbulência, a minha opinião não é tão frágil assim para esse período, que é, inclusive, o período de mais mau desempenho e maus resultados, principalmente, que um time do Tite tem desde 2013,
que qualquer equipe comandada pelo Tite tem desde 2013. Esse é o maior período de mau desempenho, maus resultados. Eu acho que ainda não é o suficiente para mudar minha opinião de que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, eu coloco o Bahia sendo um dos mais fortes aí também nessa briga pela vaga direta na Libertadores. E o curioso é que essa foi uma das melhores atuações recentes do Red Bull Bragantino. Isso diz muita coisa também, de que tem que melhorar, ainda tem que ser melhor do que isso. Mas o Red Bull Bragantino vinha invicto no Brasileirão, vinha de alguns resultados na Sul-Americana, de Copa do Brasil, com empate com o Souza, que não perdia, mas merecia muitas vezes. Né? Tinha perdido lá 3-0 pro Racing, mas estava tendo um desempenho bem fraco o Red Bull Bragantino. Os resultados estavam sendo melhores que os desempenhos do Red Bull Bragantino. E nesse jogo, até teve uma atuação melhorzinha, com algumas chances, chegando ali no começo, brigando ali pau a pau no segundo tempo, tendo uma certa pressão com o Bahia conseguindo se defender bem na reta final do segundo tempo, mas foi um dos piores resultados, né? Um dos melhores desempenhos, mas um dos piores resultados. O Red Bull Bragantino tem que se alinhar novamente, realmente, com o desempenho e com os resultados que teve no ano passado. Tivemos também o jogo entre Vasco e Vitória, que foi 2-1 para o Vasco. O Camutanga foi expulso no final, mas quando já estava 2-1, o Vasco fez 2-0 com o Maicon e com o Verratti, 2 gols com assistências de Dimitri Payet, e o Yuri Castilho diminuiu para o Vitória na reta final. Foi um primeiro tempo equilibrado, digamos, nivelado por baixo e com pouquíssima emoção. No segundo tempo, o Vitória caiu ainda mais no desempenho e o Vasco jogou o suficiente para ganhar do Vitória, que não ganha de ninguém, né? O Vitória é o 18º colocado do Brasileirão, com 1 ponto. Empataram o Atlético Goianiense nesses pontos, tem apenas o saldo de gol menos pior, digamos assim. E aí, os dois com 1 ponto a mais que o Cuiabá. O Vitória não tá ganhando de ninguém, não ganhou do Vasco também. E o Vasco foi o suficiente para conseguir ganhar desse time. Foi uma vitória, um triunfo, digamos assim, né, já que é contra o Vitória, importante do Vasco, né? Mas com esse desempenho, dificilmente venceria outros jogos no campeonato. Se pega, por exemplo, alguns times que estão abaixo do Vitória, do Vasco no campeonato, o próprio Criciúma, como já foi 4-0, e como a gente diz, está abaixo do Vasco porque tem menos jogos. O Juventude também tem menos jogos. O Corinthians e o Fluminense, eu acho que todos esses times ganham do Vasco jogando o que ele jogou contra o Vitória. Então, tem que melhorar e tem que acertar logo com o técnico, tem que resolver as coisas do Vasco, mas foi uma vitória importante para respirar nesse período aí que ainda está acertando as coisas em casa e pontuar quando tem que pontuar, não pode deixar ponto no caminho contra o Vitória, em qualquer hipótese, o Vasco para se manter na primeira divisão. E aí, na segunda-feira, tivemos também o jogo entre São Paulo e Fluminense, né? São Paulo venceu o Fluminense no Morumbi, 2-1. Os gols foram de Bobadilha e de Robert Arboleda. O gol do Fluminense foi dado do Igor Vinícius contra, mas para mim é o do Keno. E saiu na frente, então, a Fluminense. A vitória do São Paulo foi de virada. O jogo começou muito intenso, foi muito intenso, quase o jogo inteiro. É porque no segundo tempo diminuiu um pouco, mas o jogo foi muito intenso. Os dois times saem jogando por baixo, pressionam muito na marcação alta, e depois de 10 minutos, o jogo cresceu ainda mais em intensidade e em quantidade de boas chances criadas. Até demorou para os times terem erros bizarros de saída de bola, né, pelo estilo dos jogos, de saírem jogando por baixo e terem um adversário pressionando lá em cima. Mas perto dos 20 no primeiro tempo, o Alan Franco e o Fábio geraram grandes chances para os seus adversários, que foram desperdiçadas. O Fluminense sentiu o erro na saída de bola do Fábio e o São Paulo foi tomando conta do jogo, empilhando chances, principalmente de cabeça, todas desperdiçadas. E no melhor momento do São Paulo até ali no jogo, logo depois de uma cabeçada para fora do Alan Franco, o Fluminense saiu rápido e o Keno, recebendo a boa assistência do Caio Elias, abriu o placar. O Keno, que não jogava há 2 meses, fez aí o gol, apesar de que não vai para a estatística, né? Foi dado o gol contra o Igor Vinícius. Pouco tempo depois, o Fluminense
fazer o gol, o Fábio errou pior ainda na saída de bola e dessa vez o gol foi inevitável. O Juan recebeu o passe errado, deu a assistência para o Bobadilha, que praticamente com o gol aberto, o Martinelli fez de tudo ali para tentar salvar, mas não foi o suficiente. Empatou o jogo, o Bobadilha. E aí, depois de empatar o jogo, o São Paulo voltou a ter mais volume de jogo ofensivo, né? E não parou mais. Daí para frente, só na reta final, quando já estava 2-1, o Marcelo entrou, botou a bola na trave, teve alguma tentativa de qualquer jeito ali do Fluminense tentar o outro empate. E na reta final do primeiro tempo teve treta entre Luciano e Fernando Diniz, né? O Manuel colocou a bola para fora, pois sentiu a coxa, o Luciano tentou cobrar o lateral rapidamente e o Diniz foi cobrar ele, né? E aí o Luciano levou amarelo, o Diniz foi expulso. E é muito louco, né, essa treta. Que o Diniz e o Luciano já foram comandante e comandado nos dois times. Tanto no Fluminense quanto no São Paulo, que o Diniz pediu o Luciano. E quando o Diniz é demitido do São Paulo, o Luciano fez juras de amor para ele no Instagram. Fez um texto se despedindo, dizendo que estava se despedindo de um companheiro, mais de um amigo, não sei o quê. Mas, assim, o Diniz meteu um você acabou pra mim, ali na treta, ali na hora da confusão, e o Luciano disse que realmente, se o Diniz disse que a amizade acabou, então acabou. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí de Luciano e Fernando Diniz. O Luciano disse que ele jamais xingaria o Diniz na beira do campo, que foi exatamente o que o Diniz fez quando o Luciano quis sair batendo o lateral rápido quando o Manuel estava no chão, né? Enfim, voltando para o jogo, no segundo tempo, a intensidade abaixou um pouquinho, a quantidade e a qualidade das chances criadas também, mas com o São Paulo bem melhor que o Fluminense. O Luciano chegou a marcar o gol da virada, mas na origem da jogada o Galopo fez falta no Lima, e com o passar do tempo na segunda etapa, a saída de bola do Fluminense foi ficando cada vez mais errática. Parecia que também cada vez que errava, ficava mais nervoso para a próxima. E em mais um lance de erro de saída de bola, o Diogo Barbosa, que errou o passe dessa vez, o Arias, para salvar o time, teve que jogar a bola para escanteio, que foi cobrado bem fechado, a defesa do Fluminense não conseguiu cortar, e o Arboleda estava lá para empurrar a bola para o gol, foi 2-1. Então, para o São Paulo. E o Fluminense começou a chegar muitas vezes, com muito perigo, depois de levar o gol da virada, teve bola na trave do Marcelo, mas com muita dedicação, o São Paulo se segurou no final e confirmou a vitória. A vitória do São Paulo, que coloca o Fluminense para ficar mais uma rodada na zona do rebaixamento, 17º colocado, e apenas 5 pontos na competição aí para o Fluminense. Complicado o início aí do Campeonato Fluminense, apenas uma vitória. O São Paulo chegou ali no 5º lugar, né? Tá empatado em pontos com o Botafogo, que é o 4º, com o Cruzeiro, que é o 6º. Tá ali em 5º lugar o São Paulo, que tem 2 derrotas no campeonato, as 2 com o Thiago Carpini, 3 vitórias e um empate, todos esses resultados. No caso, uma vitória conquistada com o Milton Cruz, 2 vitórias e um empate com o Luiz Subeldia, que já colocou aí o São Paulo num patamar realmente de muito forte. Uma grande atuação aí do time contra o Fluminense em casa. O Fluminense que fora de casa desde o ano passado tem muitas dificuldades, né? Esta foi a 6ª rodada do Brasileirão. Essa foi a nossa giro pela rodada, os nossos comentários, nossos pitacos, nossas análises do Quicando a Bola da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, no momento liderado pelo Atlético Paranaense. Dá o like se gostou do vídeo, comenta o que tu achou da rodada, diz o que tu acha de tudo que eu falei aqui no vídeo. Se gostou, compartilha também para seus amigos, darem a opinião deles também. Se inscreve no canal. Se não gostou, dá dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.